Palmeiras aqui no Seleção Sport TV. Boa tarde, meu amigo, se localizando e se mudando aí pela Wall Street, mostrando o centro financeiro de Nova York. Atenção aí para não ser expulso pela sexta vez, pelo que já soube aí André Rizek. Boa tarde, Joana de Assis, boa tarde, Carlos Eduardo Lino, Grafite. E um boa tarde, me permita, muito especial para Dom Lédio Carmona, o maior sommelier de votos da televisão esportiva brasileira. Estava acompanhando aqui o bloco anterior. Vamos projetar então aqui Palmeiras e Chelsea que se enfrentam nessa sexta-feira, aqui no estádio da Filadélfia, o mesmo local onde o Palmeiras venceu no último sábado o Botafogo com o gol do Paulinho, já tão citado e por vezes até votado aí por vocês anteriormente no Seleção Sport TV. Palmeiras já treinou agora pela manhã, né? Vai voltar a treinar à tarde, aqui não no estádio, mas aqui é um enorme complexo, né? Tem o estádio de beisebol, tem de basquete e a parte de treinamento, um pouco mais adiante, onde o Palmeiras já trabalhou pela manhã e vai voltar a trabalhar à tarde. Pela manhã a gente pôde acompanhar 15 minutos e é importante destacar que foi o terceiro treino nessa preparação que o Palmeiras está tendo para o jogo de sexta-feira. Não é uma semana cheia, mas é quase isso. Então o Palmeiras pôde dar folga para o elenco no domingo, na segunda-feira levar para campo só os jogadores que atuaram menos tempo, né? Máximo 45 minutos contra o Botafogo. Na terça-feira também um treino mais com cara de recuperação, porque parte do elenco também não foi para o campo, inclusive o Piquerez, que estava gripado, hoje foi para o campo. O Paulinho também só apareceu hoje pela manhã. Paulinho que tem uma carga só dele, né? De controle de carga, porque a Joana bem lembrou, né? Veio uma situação de sacrifício e aqui nos Estados Unidos é que a situação dele ficou bem explicada, bem didática, inclusive pelo Dr. Pedro Pontinho do Palmeiras, que terminando a competição, a decisão médica em conjunto, claro, com o staff do jogador, vai ser de uma nova cirurgia. Bom, o Palmeiras tem aqueles problemas que o torcedor já sabe, né, para enfrentar o Chelsea aqui. A sua linha defensiva, o Palmeiras tem jogado com linha de 4 e desses 4 que começaram como titulares, 3 não vão estar à disposição, né? Piquerez está suspenso, o Vanderlan até já deu entrevista ontem, menino de 22 anos, diz que está tendo a grande semana da vida, deve ser o titular ali, é o lateral de ofício. O miolo da zaga não tem o Murilo machucado e o Gustavo Gomes também suspenso. Até aqui, o Abel Ferreira usou Michael e Bruno Fux quando precisou mexer na zaga e quando deu uma declaração, uma entrevista sobre trocas no time, usou a expressão que às vezes é melhor fazer, como se diz aqui não, né? Aí no Brasil, o arroz com feijão, que é trocar um jogador por outro da posição. Por isso que a gente projeta isso. Mas a gente pôde ver nos últimos treinos, claro, sempre tendo aquele intervalinho de 15 minutos, o Abel desenhando, né, formações no campo, mostrando para os jogadores a sua projeção para o jogo contra o Chelsea. Então, difícil a gente ainda projetar se vai haver alguma mudança, pelo menos de dinâmicas, que o Abel diz muito isso, né? Às vezes a gente se apega, ou vocês da imprensa, como diz Marcelo Barreto, muito à escalação, mas há as dinâmicas, há as trocas, mesmo com algumas peças já repetidas, para projetar esse jogo contra o Chelsea. O Chelsea que o Palmeiras, né, enfrentou na final daquele Mundial de 2021, mas disputado em 2022, em fevereiro. Chelsea ganhou por 2-1, são dois elencos bem diferentes, até porque o time inglês foi comprado, né, foi adquirido por um consórcio norte-americano, né, aqui dos Estados Unidos em maio de 2022 e diz muito que o Led começou no último bloco, né? Um perfil de contratar jogadores jovens. Então não tem aqui aquele jogador midiático. É um time muito jovem, né? Com média de idade abaixo dos 23 anos. Está até na história da Premier League, um dos times mais jovens. Acabou de anunciar mais um, né? Hoje, oficialmente, anunciou mais um brasileiro, João Pedro, que tem 23 anos. E seguindo essa lógica do bilionário americano aqui, que também é dono do Dodgers, né? De Los Angeles, é parte do conselho do Los Angeles Lakers e hoje também do Chelsea. O João Pedro assinou até 2033, né, um jogador que sai do Fluminense, inclusive gera um belo dinheiro para o Fluminense, né, como clube formador, vai render quase 10 milhões de reais o equivalente, mas João Pedro inclusive está disponível para enfrentar o Palmeiras, né? Pela essa janela bem específica aqui da Copa do Mundo, um atacante também que chega para reforçar esse setor, que hoje do Chelsea tem o Palmer ali, talvez o jogador mais midiático, mas tem outros reforços para o ataque, que assim entendeu o Enzo Maresca, que é o técnico italiano do Chelsea, um discípulo, né, do Guardiola, trabalhou muito tempo no City, então tem todo esse componente do time do Chelsea. E a gente vai ver então o que o Palmeiras pode projetar de mudanças do elenco. O time treina agora à tarde, como eu disse, tem mais um treino amanhã pela manhã aqui. E sobre a programação do Chelsea, o Chelsea ainda não está aqui na Filadélfia, viu, amigos? O time está treinando ainda em Miami, então vai optar por fazer o que o Palmeiras também já fez em outras rodadas e outros clubes, por manter a sua logística de treinar na base em Miami. O Chelsea vem para a Filadélfia amanhã e vem aqui para o estádio, para o complexo, só
para o protocolo da FIFA, só para entrevistas dos jogadores, para entrevista do seu treinador. E com isso, amigos, é que talvez a gente não tenha, muito provavelmente a gente não tenha a chance de conversar com o Estevão, que é um personagem tão importante desse jogo, porque assinou com o próprio Chelsea, né? É um desses jovens, né, contratados pelo Chelsea. Esse contrato e essa assinatura, tudo foi oficializado em junho, 22 de junho do ano passado. O Estevão ainda menor de idade, 17 anos, só pode se transferir esse ano, fez aniversário em abril agora, completou 18, e aí tem essa situação bastante inusitada, né? Ele pode eliminar os futuros companheiros, ou pode se despedir do Palmeiras e já até encurtar, né, essa próxima apresentação, já que está bem depois da competição. E o Estevão já disse, né, que ele até já chegou a comemorar um gol como Cole Palmer, que é um dos astros do Chelsea, trocam mensagens pelas redes sociais. E aqui também, durante a competição, depois do jogo contra o Inter Miami, o Estevão disse que, claro que está se concentrando para tentar ajudar o Palmeiras, já foi eleito 2 vezes o melhor da partida nos primeiros jogos, mas que chegou a declarar que às vezes é difícil, é uma mudança muito grande na vida. Então o Chelsea está na cabeça dele e será o adversário dele na sexta-feira aqui na Filadélfia. Informações trazidas pelo Edgar, eu acho que o Palmeiras tem uma encrenca para resolver nessa defesa. E os desfalques não são pequenos não, Joana. Eu acho que o Palmeiras tem uma encrenca para resolver nessa defesa. E os desfalques não são pequenos não, Joana. Totalmente com você, né? Ele não tem o Piquerez, que a gente falava ali, inclusive apareceu aí na seleção de rodada de alguém aí, o Piquerez. Não sei quem que colocou. Você colocou o Piquerez? Eu pus. Você colocou. Eu quase coloquei, eu considerei o Piquerez. Você, nós dois. Mas é aquele jogador que tem sido regular durante a competição inteira. Mesmo quando ele faz essas mudanças de comportamento ali, né, taticamente, vamos dizer assim, ele é um cara que tá sempre indo bem. Então é um dos pilares desse time do Palmeiras. E é um jogador de confiança, então com certeza vai fazer a diferença. Ele já tinha perdido o Murilo por lesão, aí depois perdeu o Gustavo Gomes expulso. Então não dá para dizer que é simples o problema, porque não é. E o curioso, gente, é que durante todo o ano, quando a gente debatia o time do Palmeiras, a gente chamava atenção pelas mudanças que o Abel promovia, principalmente do meio para frente. Ele está confundindo a gente não sabe quem é o time titular, será que é o Vitor Roque o titular, será que é o Flaco? O Flaco está merecendo uma chance, o Estevão joga pela direita, joga pelo meio, porque ele mudou bastante, mas se tinha uma coisa que ele mudava pouco, era exatamente essa primeira linha defensiva, era a única certeza que a gente tinha. A primeira linha do Palmeiras, e é exatamente isso que ele não tem, né? Como o Rizek, nossos repórteres destacaram, o Rizek também. Mexeu na defesa, mas eu acho que o grande barato do trabalho do Abel é a capacidade que ele tem de se adaptar a todos os adversários, né? Ele tem um grupo extenso, ele pode ter outros jogadores à disposição e com isso compor ideias, mas normalmente as ideias dele são ideias adaptadas ao estilo de jogo do adversário. Tinha um chefe que falava assim, ó, concorrência paga pouquinho, a gente paga pouquinho a mais. Então o Abel é assim, se a concorrência faz alguma coisa, ele faz um pouquinho a mais. E sempre está numa conta que às vezes dá a impressão de que o Palmeiras não está jogando muito, mas o Palmeiras está sempre jogando mais do que o adversário dele. Normalmente, ou competindo mais, ou ocupando mais espaço, ou tendo mais energia. Eu acho que ele vai... O natural seria colocar o Vanderlan ali, mas o Abel pode apresentar surpresa. Ele sempre... É o que a gente colocaria como bola de segurança, o Vanderlan, mas não sabemos, né, Lédio? Eu acho que ele não vai ter muito por onde correr. Estava pensando aqui em improvisação. Eu acho que o que ele pode fazer é, em alguns momentos do jogo, transformar o Emiliano Martins. Acho que ele vai jogar com o Emiliano Martins. Não com o Aníbal? Não, acho que ele vai jogar com o Emiliano, que é mais alto. Ele pode fazer terceiro zagueiro em alguns momentos, entendeu? É a leitura que eu tenho. Bruno Fux, certo. Mikael, é o que ele tem. E o Vanderlan, eu não... E o Giai, fechando essa primeira linha, não vai botar o Marcos Rocha, por exemplo? Fiquei procurando aqui opções para ele usar como lateral. Enfim, nenhuma me passou assim, tanta segurança que ele vá fazer isso. Então, eu acho que ele vai no tradicional. Jogar um direito para a esquerda, você não acha possível? Um Marcos Rocha para lá, um cara com o pé direito por dentro. Sei, eu acho. O normal seria botar o Vanderlan, mas é que é menino, né, cara? Não lembro de ter feito. Menino, mas já está há 2, 3 anos no elenco principal. E eu acho que ele vai fazer essa variação com o Emiliano Martins, às vezes, como terceiro zagueiro. Ou então, talvez até desde o início como terceiro zagueiro, vamos ver. Mas eu acho que joga o Emiliano Martins. E aí, Grafa? A gente sempre fica surpreso com a escalação do Abel, sempre tem uma surpresinha, às vezes é um nome. O Alan, por exemplo,
que entrou bem nas primeiras rodadas da Copa do Mundo, virou titular. Então a gente já tem a expectativa que ele vai permanecer. E ele também mudou a forma de jogar do Alan. Ele transformou o Alan num ala. E ele era um ponta, já que eu também transformei o Coman num ala, então também defendendo meu ponto aqui. Não, o Alan ele tirou da cartola. O Alan é a sacada ele já dele. fez isso. Então, você acredita que vai ter uma surpresa muito grande na escalação? Um jogador que está fora do nosso radar aqui? Joana, a gente não está acompanhando treinamentos, a gente não sabe o que está acontecendo lá, o que pode acontecer, as variações que ele pode ter testado durante o treinamento, que ele pode ter já feito em algum momento de alguns jogos já do Campeonato Brasileiro, em jogos passados, uma situação como essa ter acontecido. Eu acho que ele vai com o Vanderlan, até pela entrevista que o Vanderlan deu esses dias, o comportamento dele, a empolgação dele. Talvez se ele não jogasse, ia ser, acho que até um choque muito forte para ele, né? Ele ser essa... Quando precisou do Vanderlan, né, ao longo da temporada, foi o Vanderlan que entrou em campo, né? Ele que jogou. Lógico, é um jogador jovem, mas os grandes jogadores se formam nesses momentos. Aparece o grande jogador nesse momento, de um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo grande como esse. Eu acho que ele não vem com surpresa, não. Mas tratando de Abel, né, a gente pode esperar qualquer coisa. Mas eu acho que na lateral esquerda, eu acho que o mais provável é que ele venha com o Vanderlan. Tem aquela lozinha, né, Risa, que viralizou do Abel, com aquela imagem de todos os jogadores que ele tem por posição. Eu tenho 3 jogadores aqui na centroavância, tenho 2 que podem jogar... Na sala dele lá tem um flip sharp lá com 3 goleiros, 2 laterais, 4 zagueiros ou 5 zagueiros, mas é isso, é assim então, mesmo. por exemplo, quando ele enxerga a lateral esquerda, Risa, só tem o Piquerez e o Vanderlan. Não tem mais ninguém. Verdade, mas vocês já dissecaram muito bem as dúvidas, as possibilidades que ele tem. Amanhã é o dia -1, né? Quando o Abel dá a entrevista, e eu duvido que ele dê alguma pista. E também duvido que jogadores mais cascudos apareçam para falar. Na véspera da partida contra o Al Ahly, o Palmeiras optou por colocar 3 jogadores da base para passar pela chamada zona mista para a gente ouvir. Ô, Joana, pegando o gancho do que o Edgar falou sobre o Estevão, eu queria perguntar para o Grafite se ele já passou por isso. Acho que não, Grafa, puxando a sua carreira de memória. Ter um jogo contra seus futuros colegas, né? Mas eu queria dar uma informação e falar um pouco sobre o Estevão. Quem assistiu ao dia -1, eu estava lá na Filadélfia, de Palmeiras e Botafogo, não entendeu nada. Os recados que o Abel deu um monte de recado, como ele adora fazer, sobre repercussão no Brasil, sobre mídia. E eu confesso, como eu não estou acompanhando o dia a dia do que se discute no Brasil, né? Estou muito focado no que é discutido aqui nos Estados Unidos, eu não entendi nada, nem eu, nem a imprensa internacional que estava lá. Colegas da SP vieram me perguntar, mas do que ele está falando? Né? O Abel dando um monte de recadinho a quem criticava o Estevão pela declaração que ele deu assim que terminou o jogo contra o Inter Miami. O Estevão, do alto da sinceridade de um garoto de recém-completados 18 anos, foi perguntado se ele estava ansioso e ele reconheceu que isso poderia estar impactando no desempenho dele. Pô, imagina, tem dias que eu não durmo aqui nos Estados Unidos de ansiedade do que vem no dia seguinte. Imagina um garoto de 18 anos que a cada jogo pode ser o último da vida dele, que vai cruzar o Atlântico, mudar de vida, mudar de clube, ir para um futuro que é desconhecido para ele, que é o Chelsea. Imagina como isso não deve estar mexendo com ele. Estranho seria se não tivesse mexendo. E aí o Estevão deu essa declaração genuína, autêntica, sincera, e eu fiquei sabendo aqui nos Estados Unidos que isso aí no Brasil repercutiu junto a influenciadores, a torcedores nas redes sociais ou redes antissociais, e isso reverberou aqui, por isso que o Abel chamou a palavra e deu tanto recadinho naquele dia. E ouvi a seguinte frase de pessoas do Palmeiras: é por isso que o jogador cada vez mais se expõe menos. Quando o jogador é sincero, ele é massacrado diante de uma opinião absolutamente genuína. Então é por isso que é melhor mesmo o jogador falar, não, realmente, muita fé em Deus, muita humildade, amanhã vai ser um grande jogo e vamos em frente. Eu abraço, dou apoio no Estevão, acho um absurdo alguém criticar a genuidade dele e a sinceridade com que ele falou. E pegando o gancho do Edgar, possivelmente a gente não veja mais o Estevão falar aqui na Copa do Mundo de Clubes, porque o Palmeiras deu esses recadinhos e está protegendo o jogador. E me manda para o Grafa. Como é que é, Grafa, na sua opinião, essa possibilidade, né? Essa possibilidade não, essa realidade de você entrar em campo para enfrentar os seus futuros colegas na idade do Estevão? O quanto você acha que isso pode pesar para o garoto craque do Palmeiras, Grafa? 1 bilhão de emoções para ele. Vai ser com certeza, né? Ele é um garoto, o Rizek trouxe agora. Às vezes a gente dorme
com ansiedade do que vai ser no dia seguinte. Imagine para ele, com a idade que ele tem, sair do clube onde ele cresceu. Som legal, hein, Led? Tá tudo bem aí, Led? E de repente tá jogando no Chelsea com os caras que ele só via no videogame. A gente já viu essa história, né? O Palmeiras, essas coisas que eles trocam mensagens. Mas é a realidade nossa. Às vezes o jogador de futebol, quando ele é sincero demais, ele é taxado de que ele é arrogante, que ele não é humilde. Ele falou a verdade. O ADM, anteontem, no pré-jogo contra o Monterrey, perguntou se ele conhecia alguém do Monterrey. Ele falou, eu não conheço ninguém, eu nunca ouvi falar do Monterrey. Ele foi sincero. E lá na Alemanha não repercutiu negativamente, talvez um ou outro podem ter usado a favor do Monterrey. O ADM falou que não conhece vocês, vai para cima dele, arrebenta com eles agora. Mas no futebol tem disso, a pessoa que é sincera é julgada por isso. Eu até estava falando com o Led no pré-jogo. No jogo do Fluminense anteontem, há 2 dias atrás, teve uma imagem do Thiago Silva emocionado, né? Após o jogo. E eu vi muita gente falando a emoção do Thiago Silva, o capitão, sentindo que é o Fluminense viver nesse momento. E 11 anos atrás, ele foi julgado por ele expor a emoção dele. Por ele chorar, por ele falar, ele não tem controle emocionalmente. Felizmente, o futebol brasileiro é assim, a gente julga as pessoas, os jogadores... Da mesma forma como a gente elogiou o fato do Thiago Silva ter dado uma sugestão para o Renato. E o Dorival foi criticado pelos jogadores decidirem os pênaltis contra o Uruguai. Ali aquela situação do Thiago com o Renato acontece, eu já vivi aquilo lá dezenas de vezes, acontece muitas vezes. E eu vi o pessoal falando, não, o Renato foi humilde em aceitar, mas aquilo ali é normal. E o Dorival, um ano atrás, foi massacrado. Ou seja, então o futebol brasileiro tem disso. Mas eu acho válido o Estevão, assim, eu queria que o Estevão falasse, acho que era importante ele falar no pré-jogo, falar o que ele estava sentindo desse jogo, o que ele espera fazer nesse jogo, a emoção que ele está sentindo, mas infelizmente ele não vai falar por conta disso. Quando ele foi sincero, foi taxado, foi julgado, foi cobrado por isso. Ele tem que ter uma atuação digna hoje porque ele falou que não está com a cabeça mais no Palmeiras. Mas não tem como, tudo isso está acontecendo na vida dele. Eu tô com você, Riz, é uma pena. A gente tem que também ter a nossa responsabilidade, né? Quando a gente toca num tema, para não induzir esse tipo de situação. A gente comentou aqui no Seleção sobre a declaração dele e a gente sempre colocou esse ponto de ser um jogador jovem, e o que mais chamou atenção é que era mais fácil para ele era mentir. Falar, não, era falar, claro que não, eu tô focado, que é aquela resposta automática. Nada demais, exatamente. Mas isso é uma questão de torcedor. E é o que o Rizek brincou, né? A rede antissocial, aí torcedor gera esse debate. Não é... eu, pelo menos, não vi nenhum jornalista questionando a fala do Estevão. Eu acho que, pelo contrário, é muito difícil a gente ter uma declaração sincera assim. Só que para ele, às vezes, para ele, lá pro Abel, para a comissão técnica, chega aqui só é muito mais fácil, melhor você não falar. O que você vai ganhar falando? Então, ou seja, tudo que acontece aqui é a imprensa, foi o comentarista, foi o apresentador que falou. Às vezes não chega nem para eles, que foi o torcedor. Porque o torcedor, a gente até entende a emoção. Porque o torcedor fala com o coração. Eu acho que a gente aqui tem que ser razão, porque a gente analisa, a gente conversa, a gente gera opinião. Mas o torcedor ali no calor do jogo, ele tá brincando. A gente até entende, mas eu não acho certo julgar ele por ele ter sido honesto, ter sido... Não, você deu um ótimo exemplo. E o negócio do Dorival também é a mesma coisa. Então, pro Renato não falta comando, ele foi humilde. Aí pro Dorival ele não foi humilde, falta comando. O Dorival então, tá fora da roda, os jogadores decidindo ali quem vai bater o pênalti. Olha, já ouvi milhões de vezes o treinador falar assim, eu dou treino, eu organizei a equipe, a gente vai pro jogo, mas quem decide dentro de campo são vocês. E realmente são os jogadores que tomam as decisões, pro bem e pro mal dentro de campo. Mas tudo porque o Abel levantou essa lebre na coletiva. A do Estevão? Porque a coisa ia ficar em rede social, ia ganhar uma outra dimensão, o Abel... Mas teve um zoom pré-jogo. Alguém perguntou. Mas não ia ter essa repercussão toda se o Abel não desse aquela sequência. Tem umas coisas também que você não precisa trabalhar tão publicamente, né? Mas alguém perguntou. Agora vamos falar do Fluminense também, Bruno.